Congresso Nacional consegue cumprir o prazo. Começa agora JBR News. Olá, você que nos acompanha diariamente. Olá, meu parceiro Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos aí iniciando este dia que, na verdade, é um fechamento de ano praticamente, né, Rodolfo? Porque nós estamos chegando hoje, nessa sexta-feira em Brasília, num ritmo bem acelerado de trabalhos no Congresso Nacional, em especial para dar conta justamente do que foi colocado como meta de aprovação, ou pelo menos de análise dos assuntos de interesse, todos mais ou menos voltados para a área econômica, lembrando que a reforma tributária teve a sua prioridade máxima e conseguiu a conclusão que era imaginada, e agora chegamos no momento do ajuste fiscal. O famoso pacote que o governo enviou ao Congresso na intenção de cortar despesas, cortar gastos. Claro que essas votações em ritmo acelerado obrigaram deputados e senadores a permanecerem em Brasília, e dentro dessas manobras que a gente sabe que existe dentro do Congresso Nacional, tanto o presidente da Câmara como do Senado conseguiram o seu intento, ou seja, colocar os assuntos em votação. A Câmara já concluiu praticamente tudo e o Senado ainda tem pendências para hoje, né, Rodolfo? É isso aí. Foi uma tremenda maratona nos últimos dias, né? Mas, enfim, tudo acabou sendo entregue com algumas modificações, algumas coisas importantes aí que foram retiradas, que reduzem um pouco a margem do governo no sentido de poder cortar os gastos e manter o ajuste fiscal, né? Mas, enfim, aprovaram. Houve mudanças importantes ali nesse sentido. Uma delas importante para Brasília, que foi a retirada da modificação com relação à forma de reajuste do Fundo Constitucional do Distrito Federal, né? Mudanças com relação a salário, e principalmente o Congresso não aceitou mudança nenhuma na limitação das suas famosas emendas parlamentares ao orçamento, enfim. Mas a coisa foi aprovada, né? E hoje o Senado conclui aí com a votação do último projeto do pacote, mas enfim, já não há mais muita polêmica, a coisa deve ser aprovada tranquilamente, e isso, de certa forma, já deu alguma sinalização para o mercado financeiro, para o país, né, Alexandre? Embora o mercado financeiro ache que o pacote foi tímido, o mercado financeiro tenha reagido também a esses movimentos que o Congresso fez ainda de desidratar esse pacote, o fato é que isso contribuiu para a queda do dólar, que tinha atingido pontos recordes. O governo interveio, o Banco Central interveio, comprou dólar pesado aí no mercado, mas essa sinalização também ajudou o dólar a fechar na quinta-feira em 6,05, né? Já chegou a bater 6,30, né? Esses cotações do dólar realmente são uma demonstração clara do nervosismo do mercado. O mercado, quando o pacote foi apresentado e logo depois encaminhado ao Congresso, ele colocou sua expectativa muito negativa, porque ele não via que haveria condições nesse pacote chamado de ajuste fiscal do governo atingir a meta, que era de corte de cerca de 70 bilhões de reais do que temos a gastar no decorrer dos próximos 2 anos, porque o pacote visa os próximos 2 anos. De qualquer maneira, essas votações dessa semana, tanto na Câmara como no Senado, sinalizam, não para acabar com o pessimismo do mercado com relação ao resultado dos 70 bi, mas ver pelo menos que está acontecendo um movimento. Ou seja, o Congresso, o governo federal, Brasília como um todo está movimentando na intenção, no objetivo de cortar despesas. Se não chegar aos 70, alguma coisa acontecerá. Até porque a gente sempre fala aqui, né, para que se consiga as aprovações que o governo quer, acaba tendo que abrir o cofre. Então, ou seja, se por um lado tem que fazer corte de despesa, por outro lado tem que gastar mais para poder aprovar as próprias questões de interesse. De qualquer maneira, foi positivo. O dólar continua no patamar acima dessa marca histórica, né? Porque, de qualquer maneira, os R$6 foi atingido justamente nesse anúncio do pacote. E desde então ele não baixou do
do patamar de 6. Mas, claro, como você bem disse, a intervenção do Banco Central, os movimentos no Congresso Nacional, essa não mudança de expectativa, mas pelo menos o arrefecimento do pessimismo que o mercado colocava, de alguma maneira manteve o dólar sob controle. O que nós temos que ver agora, Rodolfo Lago, é daqui para frente, né? Porque também no Congresso Nacional existe uma necessidade clara, que é a votação do orçamento. Teve a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que já foi votada e dá para o governo alguma flexibilidade de gastos no início do ano, mas o orçamento de fato, que determina o que teria que ser gasto a partir de 1º de janeiro, pelo jeito, ficou para 2025, né? Exatamente, né? O Congresso não conseguiu e não votará ainda esse ano o orçamento. No final da noite de ontem, o senador Ângelo Coronel, que é o relator do orçamento de 2025, divulgou uma nota dizendo que realmente não vai ser possível votar, porque ainda há várias questões que não tão claras com relação exatamente à questão de emendas, como é que fica, né, para o ano que vem, que ele precisa acertar para poder colocar isso no orçamento. E ele disse então que a votação do orçamento ela fica para depois da volta do recesso em fevereiro do ano que vem. Agora, isso daí não significa que o governo fica totalmente amarrado, porque a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, essa é que era fundamental, porque ela é que permite a possibilidade do uso daquela ferramenta que é o governo não aprovado o orçamento, poder a cada mês de não aprovação usar 1/12 do valor total previsto. Então, em janeiro ali o governo vai poder fazer a liberação, fica autorizado a fazer essa liberação desse 1/10. Se não tivesse votado a LDO, nem isso o governo ia poder fazer, aí realmente iria ficar bem amarrado. Governo que na verdade começa hoje um ritmo novo, porque o presidente da República, depois desse período afastado de Brasília, retornou à capital federal e já nessa sexta-feira, fechamento de trabalhos do Congresso Nacional, e também, no caso da presidência da República, um momento de se encontrar com seus ministros, porque o presidente chega já com um sinal verde por parte da equipe médica lá do Sírio-Libanês, dizendo que ele pode voltar às suas atividades com algumas limitações, entre elas atividades físicas, mas de qualquer maneira o presidente já volta para trabalhar e hoje está previsto. Não seria uma reunião ministerial como a gente conhece, né? Aquelas amplitudes que começam, duram muitas horas, onde todos os ministros fazem um balanço de cada uma das suas pastas, o presidente acaba também fazendo pedidos e fazendo cobranças. Hoje vai ser um almoço de confraternização, mas é uma reunião que, ainda que seja mais informal, não vai deixar de ter o caráter de cobrança de governo. O presidente Lula chega na segunda metade do seu mandato. Obviamente existe dentro do Palácio do Planalto, para quem conversa ali dentro, uma insatisfação por parte do que o governo não conseguiu ainda fazer a população perceber com relação aos ganhos econômicos. O governo acha que, de fato, o momento de consertar o país, de atravessar aquele período de ruptura democrática ou de tentativa de golpe, tudo isso, segundo o próprio governo internamente, já passou. Que agora não há mais o que esperar, que esse tempo que havia sido dado, inclusive para arrumar a casa, já foi findado. E que agora, a partir do início do próximo ano, é de fato fazer as chamadas entregas econômicas, que vêm muito dentro do que está sendo votado na Câmara e no Senado. Porque parte dessas entregas depende dessas melhorias econômicas que devem vir, pelo menos, do que foi aprovado ontem na Câmara e hoje provavelmente será concluído no Senado. É isso aí. Pelo menos se deu essa sinalização. O presidente Lula retornou a Brasília na quinta-feira, né? Faz esse almoço de confraternização com os ministros e, como você falou, realmente ainda não é aquele balanço que se faz sempre no final do ano mais completo. Isso deve ficar só para janeiro do ano que vem, mas a expectativa é que o presidente ali na abertura desse almoço fale rapidamente, faça um apanhado rápido dessas coisas, dessas realizações ali e do trabalho de cada ministério. Uma coisa rápida, porque a recomendação médica é de que ele realmente ainda precisa
repousar nesse momento. Até porque, como a gente acabou de dizer, vai ser um ano realmente de muito trabalho para o presidente da República, até porque se ele quiser realmente fazer as chamadas entregas, muita coisa ainda vai ter que ser aprovado pelo Congresso. Mas aqui, Rodolfo, a gente chegou no nosso final de conteúdo. Este conteúdo de hoje, inclusive, Rodolfo Lago, encerra o nosso ano. E é importante a gente falar para quem está do outro lado que nós, em primeiro lugar, agradecemos muito a sua audiência no decorrer de todo 2024, porque a gente só está aqui todos os dias, de manhã, dos estúdios do Jornal de Brasília, diretamente levando as informações do poder, as análises da política e da economia, para que você fique mais informado. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso trabalho. E só fazemos isso porque você está aí do outro lado. Mas nós deixamos para você também um aviso ou até um convite, que eu acho que é o melhor termo a dizer, que é justamente para as próximas 2 semanas. Porque eu e o Rodolfo Lago, junto com o Bruno, o Rodrigo, a nossa equipe, preparamos para vocês 2 semanas especiais de conteúdos que conterão justamente o que aconteceu de mais importante no ano de 24 e o que a gente imagina ou acredita que acontecerá de importante no ano de 2025. São justamente as a retrospectiva primeiro e a perspectiva de 25. Mas agora o Rodolfo Lago também faz os seus agradecimentos, porque eu aqui só tenho realmente a falar muito obrigado a vocês por todo esse ano. Então é isso aí. Na semana que vem, quando você estiver comemorando o Natal, a retrospectiva do ano de 2024. Na semana seguinte, quando você comemorar a virada do ano, as perspectivas para 2025. E aí, aquele convite feito pela última vez aqui este ano, mas que segue a gente precisando fazer todo dia aí para você no ano que vem. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado, feliz ano novo e até janeiro.